Atraindo a bússola para o sul. Paralelo 33. Um projeto do curso de Relações Internacionais. Olá, tudo certo? Você está ouvindo ao Paralelo T3 na Rádio UniFM 107.9, na Rádio Universidade 800 AM e também no Spotify. Eu sou Arthur Reis e neste programa vamos falar sobre as questões relativas a urgências ambientais, migrações e a recente chuva que assolou no estado do Rio Grande do Sul e também os aspectos legais internacionais relacionados à migração forçada e aos deslocados internos devido aos desastres ambientais, mas sobretudo focado justamente no conceito de refugiados para buscar esclarecer a unicidade, vamos dizer assim, desse conceito, como ele tem sido usado desses recentes desastres aqui no Rio Grande do Sul. Para quem não conhece, o Paralelo T3 é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais e que também está vinculado ao programa de pós-graduação em Relações Internacionais. Hoje, esse é um programa super especial, pois temos uma convidada aqui que já gravou algum outro programa também com a gente. Quem escuta há mais tempo vai lembrar, que é a professora Juliana Redin. Ficamos muito alegres, honrados em recebê-la, por já ser nossa convidada, já não é de estreia, mas também por todo o seu trabalho que a senhora desenvolve na FSM, né, próximo ao curso de Relações Internacionais com o Migride, vamos dizer assim. Então, por favor, professora, seja muito bem recebida hoje. Esperamos que a gente tenha uma boa conversa, um diálogo bastante assim aprofundado em relação a esses termos e que justamente possa esclarecer bastante essa relação recente que tem sido, sobretudo, muito usado na mídia, assim, às vezes de maneira errônea. Então eu pedi para a senhora apresentar, contar um pouco a sua história recente. Eu sei que a senhora está agora saindo aqui de Santa Maria, da FSM, indo para Brasília, e depois eu aprofundo a sua formação. Seja muito bem recebida hoje. Então, muito obrigada pelo convite, Arthur. Esse programa que eu tenho uma admiração enorme, né? O Paralelo 33, um programa necessário de difusão do conhecimento. Então, parabéns, assim, pelas pautas, pela dinâmica e por poder também difundir, né, esse entendimento sobre as relações internacionais, que é tão vital para o nosso próprio cotidiano, para o nosso entendimento sobre as relações políticas, aquilo que nos atinge desde aqui. Então, quero agradecer. Para mim é uma alegria poder participar novamente, Arthur. Bom, fico muito feliz, a gente agradece. Para quem não conhece, então, ainda a professora Juliana Redin, ela graduou-se em Direito pela Universidade de Passo Fundo, é mestre em Direito pela Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, em Desenvolvimento, Gestão e Cidadania pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e também realizou, né, o doutorado na Pontífice Universidade Católica do Paraná com o tema Direito de Imigrar, Direitos Humanos e Espaço Público na Sociedade Contemporânea e, na atualidade, justamente está integrado ao programa de pós-graduação em Departamento de Direito da Universidade Federal de Santa Maria e é coordenadora do Migride, que é o grupo de pesquisa, ensino e extensão em direitos humanos e mobilidade humana internacional da UFSM, que é justamente responsável pela cátedra, representa a Cátedra Sérgio Vieira de Mello na instituição. Bom, professor, então podemos dar início às nossas perguntas, que acho que é a questão mais importante. A primeira delas é: bom, sabemos que em maio de 2024, agora recentemente, o estado do Rio Grande do Sul foi marcado pelos eventos climáticos, né, pela catástrofe que ocorreu, com chuvas acima da média para o mês, enchentes e deslizamentos de morro. O estado teve um grande deslocamento interno da sua população com isso. Tanto que o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFSC concluiu que choveu mais no período que antecedeu a enchente de Guaíba de 2024 do que na cheia de 1941. Devido a essas enchentes de maio, o estado do Rio Grande do Sul acabou reconhecendo que houve o deslocamento de 600 mil pessoas internamente. Os meios de comunicação com isso começaram a tratar a situação como sinônimo de refúgio, associando-se também ao conceito de refugiados ambientais ou climáticos. E a nossa primeira pergunta vai justamente para esclarecer essa questão que eu acho que é a mais central do nosso programa de hoje, que é: o principal documento internacional é a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, incorporado no Brasil pela Lei 9.474 de 1997, que instituiu o Estatuto dos Refugiados, o qual ampliou o conceito de refugiado para acolher aquele adotado na Declaração de Cartagena de 1974. Nesse sentido, quais equívocos abordados nos deslocados climáticos no caso do Rio Grande do Sul e de maneira geral, que a gente tem escutado muito, que a gente estava conversando antes sobre esses equívocos que têm sido utilizados? Se a senhora puder esclarecer, a gente vai agradecer muito, que acho que é uma questão básica que a gente pode começar o programa, né? Exato. Então, Arthur, a questão das categorias jurídicas, ela de fato é
central porque ela traz toda uma disputa, né? Uma luta a partir de reconhecimento de demandas que são específicas. Então, nós que somos do campo jurídico, das ciências sociais, a gente tem muito cuidado que essas categorias sejam bem empregadas e também invocadas em momentos oportunos, porque elas demandam sempre políticas específicas para determinadas situações. Claro que nós entendemos, assim, o quanto que a mídia, né, passou a utilizar o termo refugiados ambientais para dar o tom, para demonstrar o drama vivenciado por tantos que foram forçosamente pelas questões climáticas obrigados a deixar suas casas, perderam tudo, né, e portanto tiveram suas vidas profundamente afetadas por um deslocamento interno a partir das proporções que foi essa catástrofe ambiental de maio. Então, o uso, a gente entende que é nesse sentido de poder dar a dimensão da gravidade do que sucedeu, né? Contudo, a questão dos refugiados é uma questão que ela está associada ao deslocamento internacional, né? Então, portanto, desde 51 nós temos já consolidado um regime jurídico internacional de proteção de pessoas que são obrigadas a deixar seus países por fundado temor de perseguição, que esse Estatuto dos Refugiados de 51 estabelece as situações, né? Então, portanto, por motivo de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou grupo social. Então, essas são as situações que justificam, né, esse pedido de refúgio que pessoas obrigadas a deixar os seus países fazem. Então, assim, claro que, como eu sou uma ativista, né, pelo direito humano de imigrar, e eu sempre digo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, apesar de que de ser muito invocada, né, para a reivindicação do direito humano de imigrar, ela infelizmente não o reconhece, muito pelo contrário. O artigo 13 da Declaração Universal, ele diz que o direito humano de imigrar é um direito dentro das fronteiras, e quando ela estabelece o dentro das fronteiras, ela nega a imigração como um direito humano. E isso é uma luta de anos para que seja possível desconstruir essa gama, essa agenda que a gente chama de securitização sobre as migrações, para que, de fato, a migração seja uma pauta de direitos humanos, né? Então, seria fundamental superar isso que está dentro da agenda de cada estado, escolher e decidir quem quer receber e permitir que permaneça em seu território. Então, algumas situações são tão extremas como das migrações forçadas, portanto, a situação de refúgio, que o regime jurídico internacional ele reconhece o direito da pessoa, a partir desse fundado temor de perseguição, solicitar o refúgio. Mas isso não é garantia que ela será acolhida em outro país. No outro estado. Exatamente, porque cada estado ele decide sobre as condições de reconhecimento da condição de refugiado. Então, vejam o drama que se estabelece sob a condição do refugiado, né? Ou seja, ele precisa primeiramente ser aceito, reconhecido sobre um estatuto político, ou seja, um Estado que possa recebê-lo e permitir que ele ali permaneça e restabeleça a sua vida. É uma condição inicial de solicitante. É uma condição inicial de solicitante. Então, esse é o primeiro ponto que distingue, na gênese, né, profundamente a condição dos refugiados internacionais dos deslocados internos que têm um Estado, né? Eles não reivindicam uma condição em um outro estado, eles têm um estado. Então, a demanda é uma demanda distinta que, sim, se aproxima em algumas questões, como, por exemplo, a desterritorialização, o desenraizamento, né? A necessidade de ter que reiniciar a vida, né? E poder acessar todo o mundo novo, seja o mundo do trabalho. Contudo, a gente fala de nacionais que já vivem em um estado, que já são cidadãos, que já são integrados. Então, existem essas variáveis muito distintas, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente sempre destaca. É claro que o termo refúgio, ele está associado ao buscar proteção. Quem se refugia busca proteção, busca acolhimento,
né? Então, portanto, é um termo que ele é audível, ele dá muito a dimensão do sofrimento de quem nas enchentes, né? Aqui de Maio, aqui no nosso estado. A condição do indivíduo, né? Do indivíduo, exatamente. Então, é essa a ideia que vem no discurso. Mas, enquanto categoria jurídica, de fato, não é possível fazer essa associação. Ótimo, prof. Até uma pergunta que a gente ia deixar mais para frente, mas a senhora já esclarece muito bem, porque a gente ia comentar, quais tipos de políticas a gente poderia pensar nesse sentido para os refugiados climáticos que a gente está chamando. Mas então a gente já pode apontar que é uma categoria que precisa de resoluções internas do próprio Estado, né? Então vai depender das legislações atuais, das políticas que estão sendo empregadas e justamente das políticas que forem empregadas semelhantes agora aos refugiados. E acho que também refugiados não, perdão, né? As pessoas que passaram por esse deslocamento, por essas necessidades de sair da sua própria casa. E eu acho que uma questão também fica no inconsciente das pessoas. Por exemplo, agora recentemente a ONU, a Acnur, trouxe também casas para ser construídas, né? E acho que as pessoas acabam associando isso à condição de refugiado internacional, justamente esse processo. Só que é a atividade fim que o programa precisa também oferecer, né? É uma questão da busca do Estado brasileiro para a resolução desse tipo de problema, né? Uma política sendo adotada nesse período, acho que a gente pode levar mais por esse lado, né, Prof. Exato, Arthur. A avaliação ela está totalmente apropriada, né? Então, o termo que nós entendemos como categoria jurídica adequada é deslocados internos. Tanto que é esse o termo que está em pelo menos 3 documentos, 2 ainda como projeto de lei, e também nós temos aí a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que ali também vai considerar as pessoas deslocadas internas. Essa é a Lei 12.068 de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e que ali vai reconhecer várias categorias que são associadas aos deslocados forçados e situação de proteção diante de desastres, né, e emergências. Mas existem 2 projetos de lei que tramitam no nosso Congresso. Um deles é um projeto de lei do Senado, é o 2038 de 2014, que visa instituir a Política Nacional para Deslocados Internos, né? Porque não é novo. O que nós vivenciamos é um desastre climático, mas nós tivemos desastres socioambientais como Brumadinho, Mariana, que atingiram muitas pessoas também num contexto de impossibilitar a continuidade da vida nos seus territórios, né? Esses são os chamativos, mas o Rio Grande do Sul, em 1941, teve essa maior cheia, então é algo histórico, recorrente, né? É a necessidade de políticas para esse sentido, específicas para esse tipo, né? Exato, para os grupos sociais atingidos, né, por esse drama, essa catástrofe, para quem vivencia algo dessa natureza. E só assim para finalizar, um outro projeto de lei que ele busca instituir a Política Nacional dos Deslocados Ambientais e Climáticos, né? Que é da Érica Hilton, e ele é o projeto de lei 1594, agora desse ano. Então, são as discussões no campo legislativo para a formulação de políticas públicas, para respostas a essas pessoas vitimadas por esses eventos traumáticos. Ótimo, professor. Agora esclareceu bastante. E acho que só para a gente fechar esse ponto, que indiretamente na sua primeira pergunta, a senhora já está traçando isso, né, que é a questão da gênese sociopolítica do termo refugiados ali, porque ele é proposto no pós-Segunda Guerra Mundial, e também a gente sempre está falando o direito, a legislação internacionais, as internacionais, eles nunca estão desconexos da realidade. Sempre tem esse pano de fundo, né, a gente não pode, por isso que a gente está dialogando aqui sobre o Rio Grande do Sul, sobre uma situação recente que provavelmente todo mundo está escutando, viu, precisou ajudar, passou por isso, né, a gente sente na pele também. Então, nesse sentido, assim, a senhora já comentou diretamente sobre essa gênese sociopolítica. E agora a senhora também traz um pouco dessa, digamos, uma nova gênese ambiental, refugiado interno, quando a senhora está apontando, né, no âmbito legislativo, que está sendo proposto novas leis. A gente pode pensar em alguma outra gênese diferente para esse novo período que a gente vive? Ou a senhora acha que não, é a gênese sociopolítica dos refugiados, ela está bem fechada nisso e a gente precisa até reforçá-la mais para justamente ter amparo, como a senhora está comentando aqui, né, que
a gente às vezes, muitos refugiados internacionais estão na condição de solicitante, e quantos que podem ter acesso, ou quantos que vão ter direito a isso, e talvez a sua ampliação dificultaria ainda mais o processo. Como é que a senhora vê, digamos, esses processos, assim, dialéticos, porque estão tão próximos, mas são diferentes também, né? Como é que a gente pode abordar assim? Arthur, a tua provocação ela é excelente, né? É assim, justamente porque nós temos estruturalmente negado o direito humano de migrar. Existem alguns regimes que vão se consolidando na exceção, e um deles é o de solicitação de refúgio. Né? Então, esse regime vem em 51 estabelecido, a gente chama regime jurídico internacional, que é um consenso sobre pessoas que podem solicitar refúgio e que precisam ser vistas pelos estados de acolhida. E no âmbito das Américas e Caribe, nós tivemos um avanço com um debate que a gente começou em 84, que são os processos, as declarações de Cartagena. E nas declarações de Cartagena, para ampliar o conceito de refugiado, porque, afinal, essa migração tem que entrar sempre numa excepcionalidade, então a disputa ela acaba sendo em ampliar o conceito da excepcionalidade. Então, por isso, aqui no nosso âmbito das Américas, nós temos ampliado esse conceito de 51 para incluir a massiva e generalizada violação de direitos humanos. Né? Então, isso nós já colocamos, inclusive, na nossa lei federal. Então, nós, além de reconhecermos as 5 situações do fundado temor de perseguição que vem do Estatuto dos Refugiados, nós também inserimos a possibilidade de aqui serem reconhecidos aquelas vítimas da massiva e generalizada violação de direitos humanos, ou seja, países em que condições objetivas implicam na imigração em massa de pessoas. Né? E a gente pode citar um exemplo, a Venezuela. Recentemente, esse conceito foi aplicado aqui no Brasil, e nós temos muitos reconhecidos como refugiados a partir da massiva e generalizada violação de direitos humanos. Este ano está acontecendo Cartagena mais 40. E o processo em Cartagena, que é o diálogo dos países das Américas em relação à situação dos refugiados, ele é feito sempre com espaços em que há consulta da academia. E o tema ambiental é um dos temas que está sendo estrategicamente construído. Então, a pauta ambiental está sendo também fortalecida nesse diálogo. Então, há uma grande, digamos assim, disputa por ampliar ainda mais o conceito para também trazer a questão ambiental como um dos temas do refúgio internacional nas Américas. Né? O caso do Haiti é um caso emblemático a partir dos terremotos, né? Embora muitos se tem por dados, assim, o Haiti tem uma característica diaspórica, ou seja, é um país que envia muitas pessoas para o processo da imigração, não necessariamente associadas, né, às regiões afetadas aí pelos terremotos. Então, são múltiplos os fatores, a gente pode dizer assim, mas essas questões, sim, elas estão sendo pautadas já no âmbito das Américas. Então, é importante dizer assim que quando a gente inclui para dentro de um critério objetivo, não há necessidade do solicitante de refúgio demonstrar as condições individuais de perseguição. Basta ele ser nacional de um país em que essas condições se configuram. Né? Então, diferentemente de situações de conflito, de perseguição, em que o solicitante ele demonstra que é vítima de um fundado temor de perseguição, e isso passa por um processo de elegibilidade que é analisado pelo CONARE, que é o Comitê Nacional para os Refugiados, que é vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, assim que o Brasil analisa as suas solicitações. E também é importante mencionar que nós tivemos aprovado, então, a Lei de Imigração. Foi uma lei muito inovadora aqui no Brasil, 2017. O Brasil é recente, o Migride, assim como outras organizações, inclusive da sociedade civil, com forte atuação naquilo que a gente chama de incidência, advocacy, também pressionaram na construção, né, desse novo marco legal, e ali foi incluída a razão humanitária como uma das motivações tanto para visto como para residência, né,
de pessoas que buscam o país como espaço de acolhida por razão humanitária. E ali foi incluída a categoria das vítimas de questões ambientais. Então, nós temos na lei de imigração já um amparo também. Mas, é claro, como eu disse, né, o país, ele precisa, por um ato de governo, reconhecer quem são os países emissores de pessoas, né, com condições objetivas da razão humanitária. Então, a situação dos venezuelanos, né, que é por questões econômicas, desabastecimento, enfim, hoje no Brasil são reconhecidos os venezuelanos tanto como refugiados, pela questão da massiva e generalizada violação de direitos humanos, como também pela acolhida humanitária, mas também pela questão transfronteiriça, né, em função dos países associados também ao Mercosul. Perfeito, prof. A gente tem mais uma pergunta, mais duas, acho que só para fechar aqui, assim. Eu até ia questionar um pouco para a senhora, que agora foi convidada a integrar, a participar do Cisconar, né? Se quisesse comentar um pouco mais da função justamente desse Comitê Nacional, que justamente faz políticas referentes às questões de refúgios, e justamente analisa esses pedidos, se achar interessante para as pessoas também que estão escutando compreender, né, qual que é essa instituição, onde é que está centralizado muitas vezes esses pedidos, porque também a gente está trazendo uma pergunta mais para nível local, próximo nosso, né, que a gente já comentou que é a professora justamente coordenadora do Migrade, e a gente sabe que desde o ano passado, aqui em Santa Maria foi instituído o Comitê Municipal de Atenção ao Migrante Refugiado ao município de Santa Maria, o COMIRE Santa Maria. Eu estive lá também, eu lembro desse momento aí. E eu queria perguntar, então, nesse nível local, assim, como que a gente pode pensar também os benefícios que a gente pode pensar com o estabelecimento de uma política dessa, né? Porque a gente está falando o internacional, o nível estatal e o nível local também participando, porque se influenciam, são esferas que estão em diálogo e, sem dúvida, uma vai puxando a outra. Então, como é que a gente pode ver essa institucionalização mais próxima da gente também? Que tipo de efeitos a gente pode esperar nesse sentido, assim? Olha, as municipalidades trazendo para dentro da sua governança a pauta migratória tem sido assim uma reivindicação fundamental, né? É importante que imigrantes, refugiados, e aí a gente fala das categorias, mas a gente está falando de pessoas que vêm de outros países buscando reconstruir suas vidas, né? Não importa por qual razão, e precisam se integrar, permanecer, ou seja, se inserir no mercado de trabalho, inserir seus filhos na escola, poder acessar uma saúde pública e, portanto, a partir das suas diferenças culturais, da barreira linguística, que ela é seríssima. Quando a gente pensa, né, pessoas falantes de idiomas assim com tanta distinção e diferença que têm dificuldade de entender o português. Então, acessar os serviços públicos, serem bem tratados, respeitados. Saber que serviços são esses, né? Porque é diferente do seu local. Informação. Exato, Arthur. Então, assim, os comitês municipais, eles exercem muito essa função, porque como se pensa um comitê municipal é que ele seja intersetorial e interinstitucional. Ou seja, a questão migratória, ela vincula muitas instituições. Por exemplo, alguém para poder obter os seus documentos precisa ir na Polícia Federal. A Polícia Federal é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, portanto é federal, é nível federal. Mas precisa acessar uma escola, né? Ali vai envolver a Secretaria Estadual, a Coordenação Estadual de Educação ou a Secretaria Municipal de Educação, né? Precisa buscar, foi violado em seus direitos, então vai buscar uma Defensoria Pública da União, né, que é o órgão instituído para fazer valer os direitos de imigrantes, refugiados ou não nacionais. Então, assim, são muitas as instituições que acabam sendo demandadas a partir das situações que envolvem a presença do imigrante dentro de um território. Então, esses comitês, eles são representados por todas essas instituições, inclusive pelos migrantes refugiados que participam ativamente, né? Embora imigrantes e refugiados não tenham, pela nossa Constituição, e também já existem alguns projetos de emenda constitucional, direito ao voto, ou seja, essa cidadania direta, né, a partir do voto, a participação, exatamente, existem outras vias de participação e os comitês buscam estimular essas vias de participação também, né?
para que imigrantes refugiados possam ali participar, as instituições da sociedade civil que atuam diretamente possam participar. Pensar uma família que vem para Santa Maria, como ela vai se abrigar, né, numa situação de abrigamento. A casa de passagem, ela tem um perfil, né? Ela tem outros usuários do serviço, né? Como pode esse equipamento se adaptar para receber uma família, uma mãe solo que vem com filhos no processo de imigração? A criança numa escola que vem falante de um árabe, né? Que vem falando de um Wolof, né? Que vem falando de um francês, né? O esforço necessário para poder caber, digamos, na nossa sociedade, assim, né? Exato, e muitas vezes com as características culturais, né? Que vêm de outras origens culturais. Então, como é que ela se insere? Vai se adaptando, de modo que ela se sinta pertencente também, né? Então, a integração também é desafiadora. A integração, ela nunca pode ser associada a nada próximo a uma assimilação. Né? A integração, ela é o processo em que a pessoa, ela se sente pertencente, mas também ela não vai abandonar suas raízes, porque isso faz parte da sua constituição, da sua subjetividade, né? Então, é o processo Tanto que o abrigo inicial, às vezes, se dá por causa disso, né? Os refugiados estão saindo por questões de perseguição política, religiosa, e aí tu vai chegar em outro país e tu não vai poder... realmente exercer, realizar, então, a sua cultura, exato. Um ponto muito importante trazido, prof. E eu acho que isso faz também a gente ter mais empatia, aproximar, né? Então eu acho que essa questão final aqui, assim, aproxima a gente das pessoas, porque eu sempre me questiono assim, qual motivo me faria eu deixar minha casa para trás? Imagina só, a gente tá sempre no conforto do lar, assim, ter uma casa, um local assim, então são questões muito complexas e, de fato, forçosas para te fazer retirar ali. Então, só a última questão para a gente poder fechar aqui realmente a nossa gravação, que é uma pergunta mais objetiva, rápida, prof. É que a gente tem o nosso quadro Momento Griot, que a gente sempre faz indicação cultural, livro, série, filme. Então, a gente queria ver qual que é essa indicação que a senhora tem para os nossos ouvintes para encerrar o nosso programa de hoje. Momento Griot. Olha, a gente pode indicar As Nadadoras, né? Eu acho que esse filme é um filme, agora terminando as Olimpíadas, então a equipe que competia, né, dos refugiados, enfim, o que tem por trás dessas histórias, né, dessas vidas. Eu acho que esse filme As Nadadoras, que fala de duas irmãs sírias, né, que uma delas se preparava para a competição pela Síria e elas passam por todo o processo para buscar sair da Síria, né, um país devastado pelo conflito e que, portanto, acabam passando por tantas e tantas dificuldades, inclusive as travessias, né, de forma insegura, clandestina, nos botes, para poder acessar um outro país e ali obter o refúgio. E a luta por conseguir manter dentro dessas condições adversas, né, o seu treinamento, a sua possibilidade do seu potencial humano. Então, acho que esse filme, de fato, ele é muito sensível e nos faz perceber todo esse drama, né, a essência que está na questão dos refugiados. E ali a gente entende muito tranquilamente, né, o porquê que tanto as categorias elas abrigam, né, condições tão específicas de sujeitos e de grupos. Então eu indico esse filme. Vale muito a pena assistir. Muito bem, né? Agora que acabou as Olimpíadas, então no próximo final de semana o pessoal já coloca no catálogo, tá sentindo aquela saudade. Então, só para encerrar aqui, esse foi mais um episódio do Paralelo T3, esperamos que todos tenham gostado. Nós agradecemos mais uma vez a professora Juliana Redin por nos ajudar a entender melhor esse assunto, aprofundar, e eu acho que da maneira que foi passado aqui, todo mundo vai conseguir se aproximar cada vez mais. Então o conteúdo desse programa foi produzido por mim, Arthur Reis e Samara Gonzalez, roteiro produzido por Arthur Farias e Luciana Marque, e gravação por Arthur Reis, aqui juntamente com a professora Juliana Redin, que agradecemos mais uma vez a sua participação. Esse episódio utilizou como fontes o Jornal da Universidade da URGS, Refugiados Climáticos, Desafios, Legislações e Colonialismo do CEDUFSME, que foi justamente o artigo que a professora escreveu e que deu base, amparo, né? A gente vai colocar justamente na descrição do programa, e justamente sobre essas questões. E para finalizar, a gente também dá aqui os nossos arrobas, nossos Instagram, que é
justamente @paralelo93, tudo por escrito, para quem quiser nos acompanhar lá. E também nós estamos no Spotify, com o mesmo nome, Paralelo 93. Por lá vocês vão acompanhar toda essa divulgação desse episódio. Então, muito obrigado, professora Juliana Redin, até uma próxima. E também felicitamos por a senhora agora nos representar no Cisconar daqui para frente. Uma boa jornada. Até a próxima. Muito obrigada, Arthur. Agradeço todos os envolvidos aqui também na produção desse podcast. E seguimos na luta pelo direito humano de migrar. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Atraindo a bússola para o sul. Paralelo 33. Um projeto do curso de Relações Internacionais.